e ficamos contentes e felizes, porque temos um Deus de amor, um Deus que nos ama, nos cuida e nos protege. E é nesse amor, Senhor, que eu peço que o Senhor use da sua graça, essa graça que nos salva, para se fazer presente hoje em nosso meio. Mesmo insuficiente, mesmo falho, eu peço que o Senhor dirija o culto, o Senhor dirija as mentes e os corações. Amém. Entregamos tudo em suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então eu venho peleando aí com uma gripe aí, mas ela não me derrubou. Amém. Então a gripe aí tem pegado um monte de igreja. Eu também, então por isso que se você vê aqui alguma coisa estranha, não se acomode. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim também como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Elisa era professora em uma escola pública quando foi golpeada por um aluno com uma barra de madeira pesada. No meio da confusão, ela levou uma forte pancada de um aluno com uma madeira muito pesada. E a madeira atingiu as suas costas. Elisa sofreu danos na coluna cervical e nunca mais pôde dar aulas. Em meio à sua dolorosa recuperação, ela percebeu que suas dores iam além das físicas. Suas emoções e sua esperança também haviam sido atingidas. Ela então se voltou para Cristo e clamou por suas promessas. Elisa ela fez o que todo mundo deveria fazer, né? Mas não em meio às aflições. Há um conselho que diz que mesmo em tempo de bonanças devemos trabalhar e edificar casas, e no caso casas vencer a nossa estrutura familiar, a nossa estrutura da nossa vida, para que quando chegue o tempo ruim, quando chegue o dia mau, a gente esteja preparado. E esse dia chegou na vida de Elisa. E Elisa agora estava, para ela tinha chegado o dia mau. Só que ela percebeu que quando chegou o dia mau, mesmo ainda diante de todos os acontecimentos, ela sentiu um vazio no seu coração. E então ela se voltou para Cristo. Porque somente em Cristo Ele pode preencher o vazio do coração do ser humano. O ser humano ele pode ir procurar satisfação em bens materiais, obrigado, Senhor, em pessoas, em relacionamentos, em qualquer instância da nossa vida. Mas somente Ele pode ser completo mediante Cristo Jesus. Jesus é Ele que preenche esse vazio. É Ele que nos dá essa totalidade, essa plenitude. E agora, quando ela se volta para Cristo, ela começou a sentir isso. E ela agora tem a sua companhia e descobriu uma relação nova e vital com Jesus. Na sua tomada de decisão, ela escreveu a letra seguinte do hino: mais de Cristo quero ser, mais do seu amor obter, mais da sua compaixão, mais de sua mansidão, mais de Cristo, mais de Cristo. Na Adventista 377. Eu ia colocar para vocês ouvir, mas como eu tenho tempo, você pode estar ouvindo. É o hino 377 de Elisa. E nós começamos a falar sobre Elisa. E Elisa ela tinha até antes do acidente dela, ela tinha tido um encontro com Deus. E tudo ela fazia na sua força. Tudo ela fazia na sua vontade. E o desejo de Cristo é que a Bíblia ela nos chama para a santificação. Não é uma vida afastada de Deus. Não é uma vida longe de Deus. Não é uma vida apoiada e alicerçada em nossas
vontades e prazeres. O apóstolo João é um exemplo desse processo. Na vida do discípulo João é exemplificada da verdadeira santificação. Durante muitos anos conviveu com Cristo e ele foi advertido várias vezes pelo Salvador e aceitou as repreensões. À medida que o caráter do ser divino lhe era manifesto, João via suas próprias deficiências e essa revelou-se e tornou-se humilde. Diariamente seu coração era atraído para Cristo, até que perdeu de vista o próprio eu, pelo amor do Mestre. O poder e a ternura e a majestade e a brandura, o vigor e a paciência que ele via na vida diária de Jesus, encheu o coração dele de admiração. E ele se submeteu ao Espírito Santo. Deixou de lado o poder ambicioso e vingativo da carne e se entregou ao poder modelador de Cristo. E Cristo transformou o seu caráter. Hebreus 12 vai dizer: Deus disciplina a quem ama e educa todo aquele que tem por filho. Será que Deus faz isso mesmo? Será que Deus pega uma vara, vai lá e chicoteia o seu filho? Ou dá a correção no seu filho? Deus, mediante as provações dessa vida, Ele nos disciplina e Ele nos educa. Certamente, você, após uma provação, você sai mais forte. E certamente, depois de uma provação, não é qualquer coisa que vai te derrubar. Lucas 9, 23 e 26 vai dizer: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo negue-se. E é um processo diário, negar-se. Dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Se Deus disciplina aquele que Ele tem por filho, e Ele diz que aquele que quiser vir após Ele tem que negar-se, o que Ele quer dizer com isso? Muitos hoje não querem negar-se a si mesmos. Assim como a moça do início da introdução, queria viver uma vida sem Deus, apoiada nos seus prazeres, nas suas vontades. Desde o início da história humana, do grande conflito, nós humanos somos contra a vontade de Deus. Nós guerreamos contra a vontade de Deus. E foi assim que Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, foram contra a vontade de Deus. Deus especificou uma vontade para Adão e Eva, e a sua vontade lá não foi cumprida. Adão e Eva, eles foram de encontro com a vontade deles, aquilo que foi agradável aos seus olhos. Fizeram a sua própria vontade. A obediência é um requisito definido pelo Criador. E a desobediência sempre residiu no homem e na sua vontade. O poder de fazer escolhas, Deus permitiu ao homem. Mas foi essa a razão pela qual o homem se afasta de Deus, as suas escolhas. Negar-se a si mesmo, ela vem dizendo para nós, Jesus vem dizendo para nós, que diariamente a gente precisa negar as nossas vontades, negar os nossos prazeres, negar o que eu quero, negar aquilo que me dá prazer para fazer a vontade de Deus. Poxa, mas hoje eu não queria ir na igreja. Hoje é sexta-feira, eu queria descansar. Semana inteira trabalhando no pesado. Chega sexta-feira a gente quer descansar. Negar-se a minha vontade e fazer a vontade de Deus. E Deus vai nos abençoando. Um exemplo de vir à igreja. Mas você pode estar falhando na sua meditação diária. E Deus nos chama para isso. Negar-se a si mesmo. Negar as nossas vontades. Negar o que eu quero. Negar o meu prazer. O Evangelho é uma vida de sacrifício. E quando a gente ouve isso, a gente lembra dos primórdios da igreja. Uma vida entregue à morte. Muitos deles
sabiam que quando eles se tornassem cristãos, eles seriam perseguidos e certamente 90% deles iria ser morto. Ter uma vida no Evangelho é ter uma vida de sacrifício. Irmão, mas não é assim, irmão. Cristo nos promete vida. O dono do Evangelho se sacrificou para que nós tivéssemos vida. O que você tem entregue é sacrifício nas mãos de Deus. O que você tem feito para que o sacrifício de Deus fosse real e excelente e eficaz na sua vida? O poder de fazer escolhas foi dado ao ser humano. O que você tem feito com o poder que Deus tem te dado? Eu e você, nós temos o poder de fazer o bem a todo momento, ou de fazer o mal. O que nós temos escolhido? Deus nos deu esse poder. Deus advertiu a Caim: o seu desejo, Caim, será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Estamos dominando aquilo que nos faz pecar, aquilo que nos afasta de Deus. Os 10 dias de oração, eles são para nós voltarmos e termos um encontro real com Deus. Aquilo que não temos feito, para que a gente volte, a gente reate e faça essa aliança de novo. O seu desejo cumpre a ti dominar. O Evangelho, ele não é somente um requisito de obediência, mas sim, ele é uma mensagem de obediência. É diferente de que ele ser somente um requisito de obediência. Ele é a mensagem da obediência. O Evangelho de Cristo, ele é a mensagem de obediência. Por que você fala isso, irmão? Porque Cristo nos quer obediência. Cristo nos quer que nós sejamos fiéis, que nós sejamos seus mordomos, que nós cuidamos dos negócios dele até que ele venha. É uma mensagem de obediência. E muitos de vocês que são obedientes a Deus, vocês sabem o que é se sacrificar por obediência. Não há como fazer e ter obediência a Deus sem antes sacrificar. Você precisa sacrificar. Você precisa deixar as suas vontades. Você chega a sua vez na fila, e é a sua vez. Você está esperando a sua vez, e você esperou anos a sua vez, e chega um outro que está mais necessitado que você. O Evangelho, ele diz: deixa ele passar, a sua vez vai chegar. É sacrificar a sua vez pela vez do outro. O Evangelho é uma mensagem de obediência. E aqueles que não querem obedecer, ou assim diz o Senhor, fatalmente eles estão longe do Evangelho de Cristo. Temos tentado proclamar uma mensagem de fé desacompanhada da obediência. Levamos a mensagem de acordo com o que eu acho, ou eu posso, ou eu quero. Paulo faz essa relação em Romanos 1, 5 e 6. Por meio dele, por causa dele, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência, que vem pela fé. Paulo nos chama e diz que Deus chamou um povo para a obediência, e quando estiver sendo obediente, fazer o seu apostolado. Abra sua Bíblia, Romanos 16. Romanos 16, versículo 25.
podemos ler 26 somente, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. A Deus, o único sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Paulo nos chama a atenção e nos diz que nós devemos ser obedientes. A santificação bíblica ela não consiste em uma emoção forte. Não existe algo como uma santificação instantânea. A verdadeira santificação é uma obra diária, contínua, enquanto durar a sua vida. E santificação, ela não é um processo na qual você instantaneamente você se torna santo e você agora não tem mais pecado. Santificação, não é isso. A santificação que a Bíblia nos fala é aquela que você se entrega a Deus e Deus diariamente, e Ele vai te lapidando, e Ele vai te moldando conforme a vontade e o caráter dele. Isso é santificação. Ser santo quer dizer separado. Deus escolheu um povo que vai à contramão do mundo, não na mão do mundo. Por isso somos chamados para a santificação, vencendo as próprias tendências pecaminosas e buscando santidade de coração e de vida. Devemos fazer isso todos os dias, é diário. Portanto, o Evangelho requer do homem uma resposta de fé. É isso que o Evangelho nos pede, uma resposta de fé. E quando falamos em fé, falamos em obediência. E quando falamos em obediência, falamos em sacrifício. E quando falamos em sacrifício, falamos em entrega. E quando falamos em entrega, a gente volta pelo começo de tudo isso. O pai da fé, que foi lá e sacrificou o seu filho e entregou o seu filho. O Evangelho ele precisa da resposta da fé. Toda criatura que cresce seria salvo, diz Marcos capítulo 16. Deus precisa que nós cresçamos na sua palavra. Precisamos crer na palavra de Deus para que as bênçãos e aquilo que Deus prometeu em fazer na nossa vida se cumpram. Portanto, o Evangelho ele necessita da nossa parte uma resposta. Atos 28. Obedecer e cumprir e atender tudo aquilo que ele havia ensinado. É o ide. Quando Deus chama a grande comissão, Ele disse que eles deveriam obedecer, cumprir, atender tudo que Ele havia ensinado. Então a obediência ela anda junto com a fé. Fé e obediência, elas nunca podem ser separadas. Em seu livro Coração Ardente, Acendendo o Amor por Jesus, John Bevere diz o seguinte: na Bíblia, crer significa não somente reconhecer a existência de Jesus, mas também obedecer à sua vontade e à sua palavra. Certamente, muitas vezes, o inimigo ele vai querer que você vá contra a palavra de Deus. Ele vai dizer que você é muito novo, ele vai dizer que você não tem tempo, ele vai dizer que a sua família não vai gostar, ele vai dizer que não vai dar certo. Mas crer em Jesus não é somente obedecer à sua vontade, mas também à sua palavra. Se Deus diz, assim diz o Senhor, a gente cumpre. E por isso Deus nos chama para crer em sua palavra, mas também para obedecer à sua palavra. Com isso em mente, é necessário reconhecer que a ordem de Cristo sobre negar-se a si mesmo não é uma mera tentativa de nos privar de algo. Não, Deus não quer isso.
Deus não quer privar o Felipe de algo, Deus não quer privar o Dirceu de algo, não. Trata-se do princípio da obediência, sendo cultivado através do exercício da única coisa que pode barrar a nossa inclinação ao pecado. Deus, quando Ele diz para nós negar a si mesmo, Ele está falando do princípio da obediência. E quando a gente aplica o princípio da obediência em nossa vida, a gente chega no domínio próprio. Muitas vezes eu quero ir com raiva e tomar certas atitudes. Mas Deus me chama e Ele diz: você foi resgatado das trevas e agora você é uma nova criatura. Você tem novas ações, você tem novos quereres, se assim podemos dizer. Você tem novas vontades. E agora cumpre a você dominar o seu desejo. E isso se chama domínio próprio. Muitas vezes o domínio próprio a gente enxerga como somente em brigas, mas o domínio próprio ele abrange várias outras situações da nossa vida. E por isso, quando falamos em domínio próprio, devemos lembrar que o domínio próprio ele está em todas as áreas da nossa vida. Ele está na criação dos filhos, ele está no nosso trabalho, ele está na igreja, ele está até mesmo no meu íntimo. Quando eu não encontro uma saída, ou quando eu mesmo estou de frente a alguma coisa que eu perco o meu domínio, eu devo me lembrar que eu fui salvo, fui resgatado para agora uma nova vida. Por isso, agora entendemos as palavras de Paulo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele vai dizer isso em Gálatas. Paulo, ele tem uma visão mais ampla do Evangelho. E agora ele diz que ele não vive mais, mas agora Cristo vive nele. E eu oro a Deus, e esse é o meu pedido para mim e para a igreja, para que um dia nós possamos dizer essas palavras que Paulo diz: já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Quando vivermos verdadeiramente esse versículo pronto para a vida do nosso Mestre. E ele diz mais: mas eu esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Santificação, ela não é sentimentalismo. Santificação é autonegação. Ele está falando da sua vontade carnal quando ele diz: eu mesmo esmurro o meu corpo. Quando José no Egito disse não à vontade carnal da esposa de Potifar, quando ele disse não, e ele não quis aceitar a proposta indecente da mulher de adulterar com ela, ele estava ali esmurrando a sua própria vontade carnal. Lembramos que José, ele era um escravo, e o escravo, ele deseja ser liberto. José, pelo princípio da obediência e pelo princípio da fé que ele tinha, ele não deixou que isso o afastasse da vontade de Deus. O escravo, ele tenta ser liberto, e quando ele vê essa situação, ele poderia muito bem ter dito: essa é a minha passagem para a libertação. Mas não, ele não fez isso. Ele resolveu crer e obedecer à vontade de Deus, esmurrando o seu próprio corpo. Quando Jesus orou no Getsemane para que a vontade do Pai Celeste fosse feita, ele estava ali esmurrando a sua própria vontade. Senhor, que se faça a sua vontade, mas se for possível, passa de mim esse cálice. Temos orado constantemente, mas temos orado para que Deus realize aquilo que queremos em nossa vida. Não temos orado como José, não temos orado como Jesus. José, por mais que ele não conhecesse o futuro, ele cria e ele acreditava na vontade de Deus.
Ele sabia que aquilo que estava acontecendo, Deus estaria com ele em meio às tempestades. Estamos orando para que seja feita a nossa vontade ou a vontade do Pai Celeste. Você está orando para que seja feita a sua vontade ou a vontade do Pai Celeste? Muitas vezes encontramos desafios e vamos em oração, porque assim nos ensinou o Mestre. Quando encontrarmos desafios, quando encontrarmos dificuldades, e antes das dificuldades virem, devemos ter uma vida de oração, mas quando encontrarmos dificuldade, devemos ir a Ele em oração e pedir para que Ele esteja conosco, e Ele estará conosco. Mas estamos pedindo a Deus somente aquilo que queremos. As dificuldades, elas vêm para que nós sejamos moldados à vontade de Deus. E tem muito cristão que não entende isso. Muito cristão que entende que a dificuldade vem somente por vir e não se molda à vontade de Deus. Deus tem dado muita oportunidade para os seus filhos. Breve o céu vai abrir com milhares e miríades de anjos, e Deus virá buscar os seus. E então as oportunidades findarão. Não sabemos o dia da porta do fechamento da graça, mas sabemos que hoje Deus quer dar uma oportunidade aos seus filhos. Richard Baxter, o pregador aprovado, o pastor aprovado, em seu livro: a morte perde metade de suas armas quando negamos os nossos prazeres e os nossos interesses. Eu queria que fosse assim, mas eu quero que seja assim, mas eu desejo que seja assim. Deus tem dado infinitas oportunidades para que seus filhos se arrependam. O que você tem feito com a oportunidade que Deus está te dando hoje? É por isso que vemos no livro de Atos uma igreja imparável. Quem já entregou sua vida a Deus e tudo de si a Cristo, não tem o que temer, porque sabe que a vida terrena nada vale. Almeja algo maior, almeja um galardão maior. Não há prisões, não há ameaças, não há martírios que pudessem parar aquela geração. E muitas vezes encontramos os cristãos que vão pelo vento. Prisões, ameaças, martírios. Mas muitas vezes uma palavra maldita, o irmão já. Ou simplesmente o marido falou alguma coisa, ou a esposa falou alguma coisa, já é motivo de briga dentro de casa. Ele não diz sobre briguinhas, ele não diz sobre palavrinhas, ele diz que aquele que entrega sua vida a Cristo não tem o que temer, nem prisão, nem ameaça, nem martírio. Aquela geração, ela não foi parada. Por mais que os cristãos fossem mortos, aquela geração começou a dar sementes, começou a frutificar. O que temos deixado de legado para a nossa família, para a nossa igreja, para os nossos descendentes? Temos deixado um legado de comparação àquela igreja? Qual é o nível de entrega que você alcançou? Você já se dispôs a ter um relacionamento mais profundo com Deus? Ou a sua vida é valiosa demais para si mesmo? O seu tempo é valioso demais para você perder com Deus? Que o mundo diz isso: você vai perder tempo estando na igreja, você vai perder tempo estando fazendo as coisas para a igreja, ou você vai perder tempo com a Bíblia. A sua vida é valiosa demais. O seu eu, ele é maior do que a vontade
vontade de Deus na sua vida? Alcançar essa dimensão de entrega em que nada mais importa o tornará invencível. Porque todos esses que morreram, eles morreram crendo em Jesus. E a promessa de Jesus é que esses que creram nele e morreram em sua palavra e se arrependeram, eles serão agora glorificados para uma vida eterna. Deus nos convida hoje para viver os seus princípios inegociáveis. Deus tem princípios inegociáveis. E Deus nos pede que possamos depender dele. Ele vê a sua própria pecaminosidade em contraste com a perfeita humildade e arrependimento. O pecador, ele vê Jesus e agora ele olha para dentro do seu coração e ele vê que ele nada tem de bom, e ele vê que ele nada tem e ele não pode oferecer nada a Deus. E agora ele se humilha e ele se arrepende e ele entrega o coração a Deus. Verá mais claramente os seus próprios defeitos e sentirá a necessidade do contínuo arrependimento e fé no sangue de Cristo. É isso que Cristo nos faz quando nós nos aproximamos dele. Nós começamos a enxergar agora aquilo que ao pecado nos cobria. E agora, com os olhos abertos, assim como o discípulo de Eliseu, podemos ver o que Deus quer que aplicamos em nossa vida. Devemos hoje parar um pouco e pensar. Não devemos avisar a nós mesmos sobre a vinda de Jesus? Você já avisou a si mesmo sobre a vinda de Jesus? Você disse para você mesmo, na sua comunhão, no seu relacionamento com Deus, e você disse: Jesus virá. Talvez devamos dizer a nós mesmos: devo mudar alguns dos meus hábitos, devo me alimentar melhor, devo ter mais relacionamento com Deus, devo perdoar, devo amar, devo sim me corrigir, devo mais me envolver com as coisas de Deus, com a vontade de Deus, pois em breve Jesus voltará. O eminente retorno de Jesus não é apenas um jargão evangelístico, é um farol que dirige cada decisão e escolha do nosso dia. Você que tem essa esperança no coração, e você que crê na volta de Jesus, a Bíblia nos diz que essa esperança, ela é um farol que deve nos guiar as nossas decisões e as nossas escolhas dia a dia. O meu convite para você nessa noite é que, mediante a tudo isso que falamos, você possa verdadeiramente ter uma entrega de coração a Deus. Você dizer: Senhor, e você pode estar no momento que você não consiga. Você pode dizer: Senhor, eu sozinho eu não consigo. Ou eu sozinha eu não consigo. Mas se o Senhor me ajudar, eu vou vencer. Amém. Se o Senhor estiver comigo e me dar a sua mão, eu prometo que eu vou trilhar essa caminhada junto contigo. E eu entrego o meu coração, e eu entrego as minhas vontades e a minha família no seu altar, para que dia a dia o Senhor nos batize com o Espírito Santo, para que as minhas vontades sejam as suas vontades, para que a minha entrega seja aquilo que o Senhor deseja nessa vida. Amém. Esse é o meu convite para você nessa noite. Agora é o seguinte: temos um motivo de oração. E o motivo de oração dessa noite, o primeiro motivo, é menos apego às coisas materiais e por mais amor, entrega e dedicação a Deus. Segundo motivo, pelas autoridades do nosso país e do mundo. Devemos orar pelas nossas autoridades e
pelo nosso país e pelo mundo. E agora você terá um minuto, um tempinho para você orar por 3, 5 amigos, quantos amigos você quiser. Mas nessa oração você vai dizer o nome do seu amigo. Você vai dizer: Senhor, esse meu amigo fulano de tal, ele está passando por problema. E eu preciso que o Senhor intervenha na vida dele. Que o Senhor me use para que eu seja esse farol que aponte para mim. Vamos orar pelos amigos e vamos orar por esse pedido de oração. Eu convido você a ficar de joelho. Essa nossa oração primeiro. Essa oração você irá fazer pelos seus amigos. E depois a gente ora todo mundo junto pelo motivo de oração. Grande e eterno Deus, sabemos, ó Pai, que diariamente entregamos muito pouco daquilo que o Senhor nos pede. Sabemos, ó Pai, que precisamos negar mais o nosso eu. As nossas vontades têm prevalecido nas vidas. Estamos diariamente falando do Senhor, falando das coisas do Senhor, mas precisamos que o Senhor fale mais ao nosso coração, para que verdadeiramente possamos negar as nossas vontades, o nosso eu, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa soberba, a nossa arrogância, para que enfim, um dia, Senhor, o Senhor verdadeiramente possa se alegrar com seus filhos e resplandecer aqui nessa terra o seu caráter de amor, de carinho, de felicidade, de alegria com as pessoas, que possamos sorrir mais para as pessoas, que possamos reclamar menos, porque todas essas coisas, Senhor, são reflexos daquilo que a gente vive. Se a gente não tem vivido próximo de Ti, a gente tem vivido pecados. Por isso eu te peço nessa noite que o Senhor limpe o nosso coração de pedras, tire tudo aquilo que nos afasta de Ti, e que possamos verdadeiramente ter um encontro real contigo. Peço, Senhor, pelas nossas autoridades pelo mundo, que eles sejam menos egoístas, Senhor. Que mediante essa confusão, essa Babilônia, o Senhor levante homens de fé que creiam no Senhor e assim também cumpram a sua vontade lá onde quer que esteja, Senhor. Que possamos ser mais desapegados aos materiais, aos bens materiais, e que possamos mais ser apegados a Ti, Senhor. Que possamos nos agarrar ao Espírito Santo, para que assim, Senhor, possamos cumprir a grande mensagem que o Senhor nos enviou. Te peço por tudo e te agradeço mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Vamos cantar o louvor final. Convido todo mundo ficar de pé. Temos que aprender essa música, hein? Pequenos demais, as horas passam tão rápido, o tempo escorre as mãos, agendas tão cheias, corações tão vazios, a alma é pequena e o olhar é tão frio, te convido agora a experimentar uma outra abordagem, algo mais radical. Joga fora os teus medos e conversa com Deus, revela os teus segredos, que o pecado esconder. Tchauzinho. Ter confiança, fé e nunca desistir. É o que eu desejo dessa igreja, em nome de Jesus, em nome dele, sagrado Jesus. Amém.